Depois de 15 anos, Mônica Torres finalmente abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo da separação de Marcelo Anthony. No vídeo de hoje, você vai descobrir tudo o que ela contou e como essa história surpreendeu muita gente. Então já aproveita, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum detalhe. Por 15 anos, Mônica Torres evitou falar do fim de seu casamento com Marcelo Anthony. O assunto sempre foi cercado de curiosidade, mas ela preferia silêncio. Agora, depois de muito tempo, decidiu abrir o coração e explicar por que tudo chegou ao fim. Não era apenas uma separação comum. Era uma história cheia de mágoas, rumores e segredos que marcaram profundamente sua vida. Mônica contou que o casamento, visto por muitos como sólido e harmonioso, vinha sofrendo desgastes invisíveis. A convivência havia se tornado difícil e as diferenças entre os dois começaram a pesar na rotina. Ela explicou que, mesmo tentando manter a harmonia, já sentia que algo não ia bem há algum tempo. O casamento parecia firme por fora, mas por dentro mostrava rachaduras que só aumentavam. Entre os temas mais delicados, Mônica confirmou que houve traição. Não disse com raiva, mas com clareza, como alguém que finalmente encontra forças para falar a verdade. Para ela, a traição marcou uma fronteira dentro da relação. Depois daquele ponto, o casamento nunca mais foi o mesmo. Mesmo tentando seguir em frente, o sentimento de confiança havia sido abalado. Além disso, ela revelou que os boatos que circulavam na época não eram totalmente infundados. Rumores sobre um possível triângulo amoroso, separações discretas e tensões familiares acompanharam o casal por quase 2 décadas. Mônica sempre escolheu o silêncio, na esperança de preservar a família e evitar exposição para os filhos. Mas esse silêncio também trouxe um peso emocional que ela carregou durante anos. A decisão de falar agora, tantos anos depois, veio da necessidade de encerrar um ciclo. Ela explicou que seu silêncio não tinha relação com vergonha, mas com cuidado. Sentia que expor a verdade enquanto os filhos eram pequenos poderia machucá-los. Agora que todos já são adultos, ela acredita que é possível olhar para o passado com maturidade. No relato, Mônica também destacou que a separação não aconteceu de repente. Foi um processo lento, construído por pequenos conflitos do cotidiano, diferenças de prioridades e expectativas que já não se alinhavam. O desgaste se acumulou até que se tornou insuportável. A traição, segundo ela, apenas acelerou um fim que já se aproximava. Mesmo assim, Mônica não buscou culpar Marcelo de forma definitiva. Disse que ambos mudaram muito ao longo dos anos e que a vida a dois se transformou mais do que o casal conseguiu acompanhar. Reconheceu que a relação teve fases bonitas e que muitos momentos valeram a pena. Mas também afirmou que precisava recuperar sua paz e reencontrar sua própria voz. A revelação, portanto, não veio para atacar ninguém. Veio para libertá-la de uma história que permaneceu guardada por tempo demais. Mônica acredita que falar sobre o que viveu é uma forma de se reconectar consigo mesma e com o público que sempre a acompanhou. Agora que decidiu abrir essa porta, ela se prepara para revisitar seu passado desde o começo. Para entender a mulher que se tornou, é necessário voltar às origens, a jovem atriz que iniciou sua trajetória com esperança e coragem. E é justamente por esse caminho que a história segue. Antes de se tornar um nome conhecido do grande público, Mônica Torres já carregava dentro de si a vontade firme de atuar. Sua relação com a arte surgiu jovem, ainda na juventude, quando descobriu que se expressava melhor em cena do que em qualquer outro lugar. Essa descoberta acabou guiando seus primeiros passos rumo ao cinema e à televisão, marcando o começo de uma carreira que se tornaria longa e respeitada. A estreia oficial de Mônica no cinema aconteceu em 1979, no filme Ler Famor, uma produção que, embora não tivesse grande projeção nacional, foi essencial para apresentá-la ao meio artístico. Ali, ela encontrou um ambiente que exigia dedicação e esforço, mas também oferecia a liberdade que buscava para interpretar personagens e explorar emoções. O trabalho no cinema serviu como porta de entrada, abrindo caminhos que se expandiriam nos anos seguintes. Durante a década de 1980, Mônica migrou para a televisão, onde passaria a construir a reputação que a tornaria uma figura familiar para o público. A transição para a TV aconteceu de forma natural. Na época, as novelas ganhavam cada vez mais espaço e se tornavam uma vitrine poderosa para novos talentos. Ela percebeu que era o lugar ideal para mostrar versatilidade e consolidar sua presença como atriz. Entre seus papéis de maior destaque está o de Letícia na novela Ciranda de Pedra, exibida originalmente em 1981. Interpretar Letícia foi um desafio importante, pois a personagem fazia parte de uma trama intensa e emocional.
A atuação chamou a atenção pela forma sensível como ela conduziu a personagem, demonstrando domínio técnico e capacidade de transmitir sentimentos com naturalidade. Outro trabalho significativo foi o papel de Cláudia Cowboy na novela Tranças e Caretas, exibida em 1984. A personagem tinha trejeitos marcantes e um estilo de vida ousado para a época. Mônica encarou o desafio com coragem e entregou uma atuação que mostrava amadurecimento. Esse papel ajudou a consolidar sua imagem como atriz versátil, capaz de explorar diferentes perfis de personagens sem perder a autenticidade. Em 1990, ela viveu Guida Viana em Rainha da Sucata, novela que se tornou um grande sucesso. A trama movimentada exigia interpretações rápidas e cheias de intensidade, e Mônica se destacou mais uma vez. Guida era uma personagem forte, envolvida em conflitos familiares e sociais que refletiam o próprio estilo dinâmico da novela. O público reconheceu seu talento, e a crítica elogiou a firmeza de suas cenas. Esses trabalhos marcaram a chamada década de ouro de Mônica, um período em que ela atuou com frequência, ganhou reconhecimento nacional e conquistou espaço entre os nomes respeitados da dramaturgia brasileira. Sua imagem passou a ser associada a personagens fortes, de personalidade marcante, e isso moldou sua trajetória ao longo dos anos seguintes. Esse início brilhante na carreira não apenas abriu portas profissionais, mas também influenciou sua vida pessoal. O ambiente artístico, os desafios das gravações e a convivência com outros atores criaram experiências que deixariam marcas importantes. E foi nesse cenário que surgiriam, mais tarde, as relações que transformariam sua vida dentro e fora das telas. Agora que o início da carreira está claro, é possível avançar para uma parte ainda mais íntima de sua história, a vida pessoal e os primeiros relacionamentos que a acompanharam ao longo do tempo. Enquanto a carreira de Mônica Torres ganhava força e reconhecimento, sua vida pessoal também se transformava. O ambiente artístico, sempre tão intenso e cheio de encontros marcantes, acabou aproximando Mônica de pessoas que influenciariam profundamente sua história. Um desses encontros foi com o ator José Wilker, um dos nomes mais respeitados do cinema e da televisão brasileira. Os dois se conheceram ainda nos anos 1980, quando ambos já tinham presença consolidada na dramaturgia, mas viviam fases diferentes de suas vidas. O relacionamento entre Mônica e José se desenvolveu de maneira natural. Eles compartilhavam afinidades profissionais e pessoais, além de uma visão parecida sobre o trabalho artístico. A admiração mútua se transformou em parceria e, em 1986, eles oficializaram a união. O casamento trouxe estabilidade emocional para Mônica, que vivia um período de forte exposição devido ao sucesso crescente na televisão. A fama de José Wilker era enorme naquela época. Ele era considerado um dos grandes símbolos da atuação brasileira e chamava a atenção em tudo o que fazia. Essa visibilidade exigia maturidade por parte do casal. Mônica precisou aprender a lidar com entrevistas, rumores e a constante presença da imprensa. Mesmo acostumada com os bastidores da fama, viver ao lado de alguém tão procurado pelo público e pela mídia era um desafio novo. Apesar dessas pressões, os dois construíram uma relação sólida ao longo dos anos. Em 1986, nasceu Isabel, filha do casal. A chegada da menina marcou profundamente a vida de Mônica. Tornar-se mãe mudou sua rotina, suas prioridades e até a forma como enxergava a própria carreira. Isabel trouxe leveza e renovação, fortalecendo ainda mais a conexão entre os autores. Mônica sempre afirmou que a maternidade foi uma das experiências mais transformadoras da sua história. Com o passar do tempo, no entanto, a dinâmica do casal começou a mudar. As agendas intensas, as gravações prolongadas e os compromissos constantes tornaram a convivência mais difícil. Embora houvesse afeto e respeito, a relação passou por momentos de desgaste. As expectativas individuais seguiram caminhos diferentes e, pouco a pouco, a distância emocional começou a aparecer. Depois de 10 anos juntos, Mônica e José decidiram se separar em 1996. A decisão foi tomada com serenidade. Não houve escândalos públicos nem conflitos expostos. Os dois mantiveram uma relação cordial após o fim e continuaram unidos pelo carinho por Isabel. A separação marcou o fechamento de um ciclo importante na vida de Mônica, que seguiu em frente, levando consigo aprendizados e lembranças daquele período. A experiência desse primeiro casamento ajudou a moldar a forma como Mônica encararia relações futuras. Ela aprendeu sobre limites, companheirismo e os desafios de dividir a rotina com alguém igualmente envolvido no mundo artístico. A intensidade da vida pública mostrou que o amor precisa de espaço,
paciência e equilíbrio para se manter. Quando a separação finalmente se consolidou, Mônica estava diante de um novo momento. Não apenas como atriz experiente, mas como mulher de trajetória amadurecida, pronta para recomeçar. O fim daquele relacionamento abriu portas inesperadas para o futuro, inclusive para o encontro que mudaria novamente sua vida, a chegada de Marcelo Antony, um ator no início da carreira que cruzaria seu caminho pouco tempo depois. Depois de alguns anos dedicados à carreira e à maternidade, Mariana Torres acreditava que sua vida pessoal seguiria em ritmo tranquilo. Ela já havia passado por uma relação intensa, tinha amadurecido muito e se sentia pronta para viver de maneira mais leve. Foi exatamente nesse momento de equilíbrio que o destino colocou em seu caminho o jovem ator Marcos Antunes, um talento em ascensão que ainda buscava seu espaço no mundo artístico. Mariana conheceu Marcos em um evento de teatro, quando ambos haviam sido convidados para prestigiar a estreia de um amigo em comum. Ele era simpático, espontâneo e demonstrava uma admiração genuína por sua trajetória. Naquela época, Marcos estava no início da carreira na televisão e ainda enfrentava a insegurança típica de quem começa a aparecer na mídia. Mariana, por outro lado, já carregava mais de uma década de experiência e representava para ele uma referência profissional importante. A conexão entre os dois cresceu aos poucos. Conversas longas, trocas de experiências e afinidades inesperadas aproximaram os atores de forma natural. Em 1997, decidiram assumir o relacionamento publicamente e, em pouco tempo, oficializaram o casamento. O público recebeu a notícia com surpresa e entusiasmo, já que ambos tinham carreiras promissoras e formavam um casal considerado elegante e carismático. A diferença de trajetória entre eles, no entanto, se tornaria um ponto delicado. Enquanto Marcos começava a conquistar papéis como galã de novelas, Mariana já estava consolidada e reconhecida por atuações marcantes. As rotinas eram intensas e o ritmo acelerado das gravações muitas vezes exigia que cada um seguisse em direções opostas. Mesmo assim, o casal buscava equilíbrio e apoio mútuo, acreditando que a força do relacionamento superaria os desafios naturais da profissão. Em 2005, os dois tiveram a chance de trabalhar juntos na novela Horizonte de Luz, uma produção que marcou época e colocou ambos em evidência. A convivência no set trouxe momentos de harmonia, mas também revelou diferenças que antes passavam despercebidas. Marcos vivia o auge de sua projeção, cercado de convites, enquanto Mariana começava a sentir o desgaste do ritmo contínuo de gravações. Era como se as carreiras seguissem caminhos paralelos, mas com velocidades distintas. Além dos desafios profissionais, o casal enfrentou uma questão delicada: a incompatibilidade biológica que dificultava a possibilidade de terem filhos biológicos. A descoberta trouxe preocupação em momentos de angústia, mas também abriu uma nova porta na vida deles. Depois de muitas conversas, decidiram seguir pelo caminho da adoção, acreditando que a família é construída pelo amor e não pela genética. A chegada das crianças foi um marco transformador. Francisco, adotado primeiro, trouxe consigo desafios de saúde que exigiram cuidado e dedicação. Depois veio Stephanie, completando o que Mariana chamava carinhosamente de sua família do coração. A adoção uniu ainda mais o casal, que se viu diante de um novo sentido de vida. A adoção de Francisco marcou um momento decisivo na vida de Mariana Torres e Marcos Antunes. Depois de inúmeras conversas, exames e frustrações com a impossibilidade de terem filhos biológicos, os dois entenderam que estavam prontos para oferecer amor a uma criança que precisasse de uma família. Na época, participavam de um projeto social voltado para o cuidado de crianças em situação de vulnerabilidade. E foi ali, em meio a visitas semanais, que conheceram um menino que mudaria tudo. Francisco era pequeno, frágil e enfrentava problemas de saúde que preocupavam a equipe médica. Sua condição exigia cuidados constantes e acompanhamento especializado. Muitos acreditavam que ele não encontraria uma família com facilidade, já que muitas pessoas preferiam adotar crianças sem histórico clínico complicado. Mariana e Marcos, no entanto, sentiram algo especial desde o primeiro contato. A delicadeza do menino e o olhar curioso que lançava ao casal tocaram profundamente os dois, como se já houvesse um vínculo natural entre eles. O processo de adoção foi mais rápido do que esperavam, já que Francisco precisava urgentemente de um lar estável. A adaptação não foi simples. Havia consultas, exames e noites mal dormidas. Mariana se dedicou inteiramente ao novo papel,
reorganizando sua agenda para acompanhar o filho e garantir que ele recebesse toda a atenção necessária. Marcos, mesmo com a rotina intensa de gravações, buscava participar de tudo, levando Francisco às consultas sempre que podia e aprendendo com ele sobre paciência e resiliência. Com o tempo, Francisco começou a apresentar melhoras. O menino, antes tão frágil, ganhava peso, disposição e alegria. A mudança era visível para todos que conviviam com a família. Em casa, o ambiente se transformou em um espaço de esperança e renovação. A chegada de Francisco fez com que Mariana enxergasse a maternidade sob uma nova luz, percebendo que amor e cuidado eram capazes de transformar vidas. Foi justamente nessa fase positiva que surgiram as primeiras polêmicas na mídia. Uma informação vazou, revelando que Francisco havia sido adotado com problemas de saúde e que inicialmente existia até uma suspeita de uma doença grave. A notícia tomou proporções inesperadas e começou a circular de forma distorcida. Muitos veículos destacavam apenas a ideia de coragem por parte do casal, como se a adoção fosse um ato heróico e não uma escolha natural baseada no afeto. Mariana se incomodou profundamente com a forma como a história foi tratada. Para ela, o foco deveria estar no amor recebido pelo menino e não na condição que ele carregava ao chegar à família. Ela temia que Francisco crescesse sendo lembrado apenas pela fragilidade inicial e não pela força e personalidade que desenvolvia a cada dia. O casal decidiu não comentar a polêmica publicamente, preferindo proteger a privacidade do filho. A repercussão, porém, deixou marcas. Alguns fãs passaram a especular sobre os motivos da adoção, enquanto outros acreditavam que Mariana buscava apenas reforçar sua imagem pública. Isso criou tensões inesperadas, especialmente porque o casal vivia uma fase de ajustes internos no casamento. Os cuidados com Francisco exigiam paciência, rotina e união, mas a pressão externa começava a abalar o ambiente familiar. Ainda assim, Mariana e Marcos permaneceram firmes. A adoção tinha sido uma das escolhas mais importantes de suas vidas, e mesmo diante das dificuldades, continuavam acreditando que estavam no caminho certo. O que não imaginavam era que essa fase seria apenas o início de uma série de desafios que colocariam um relacionamento sob teste. A crise maior ainda estava por vir. O casamento de Mariana Torres e Marcos Antunes parecia encontrar equilíbrio depois da chegada de Francisco e mais tarde de Stephanie. A rotina familiar começava a se organizar e o casal tentava conciliar a vida profissional com a criação dos filhos. No entanto, em 2007, um turbilhão inesperado começou a se formar nos bastidores da televisão, colocando o relacionamento em um dos momentos mais delicados desde o início. Tudo começou quando Marcos foi escalado para atuar em uma das novelas mais comentadas do ano, interpretando um personagem envolvente e cheio de conflitos. Sua parceira de cena seria a jovem atriz Fabiana Machado, uma estrela em ascensão, carismática e muito querida pelo público. A química em cena chamou a atenção logo nos primeiros capítulos, gerando elogios e expectativas. O que ninguém imaginava é que essa sintonia profissional seria interpretada de forma completamente diferente fora das telas. Em poucas semanas, começaram a circular boatos de que Marcos e Fabiana estariam vivendo algo além da novela. As revistas de celebridades passaram a insinuar um possível envolvimento entre os dois, alimentando rumores a partir de fotos tiradas em momentos descontraídos nos bastidores. Pequenos gestos, como conversas longas durante intervalos de gravação, eram apontados como sinais de proximidade. Mesmo sem provas concretas, as especulações começaram a ganhar força e se espalhar rapidamente. Mariana percebeu a mudança no ambiente ainda antes de ver as matérias. Amigos ligavam com cautela, produtores comentavam em tom baixo e as gravações de Marcos pareciam cercadas de curiosidade. Quando finalmente viu as notícias, sentiu uma mistura de incredulidade e angústia. Ela conhecia a intensidade do trabalho de Marcos, sabia da dedicação dele às cenas e entendia que o público muitas vezes confundia ficção com realidade. Mesmo assim, as insinuações mexeram profundamente com as suas emoções. Marcos tentou tranquilizá-la, explicando que tudo não passava de invenção. Ele afirmava que a relação com Fabiana era estritamente profissional e que ambos se respeitavam como colegas de trabalho. Apesar das palavras dele, o peso da pressão externa começou a afetar o casal.
Cada nova notícia parecia criar uma parede invisível entre eles. Mariana tentava se manter firme, mas a repetição das especulações desgastava sua confiança. Os filhos sentiam o clima tenso em casa, principalmente Francisco, já mais perceptivo às mudanças ao redor. A situação atingiu um ponto crítico, quando fãs começaram a comentar nas redes sociais da família, sugerindo que o envolvimento era verdadeiro. A exposição aumentou o desconforto de Mariana, que temia que os filhos fossem afetados por comentários maldosos. Enquanto isso, Fabiana negava qualquer tipo de envolvimento, mas mesmo as declarações dela eram distorcidas pela mídia sensacionalista, que insistia em alimentar a narrativa de um triângulo amoroso. No auge da pressão, Mariana e Marcos passaram pela primeira grande crise pública do casamento. Discussões silenciosas, afastamentos temporários e inseguranças criaram um ambiente instável. Após meses tentando controlar a situação, o casal tomou a decisão dolorosa de se separar. Em 2007, anunciaram oficialmente o fim do relacionamento, gerando repercussão imediata. A separação, porém, não trouxe paz. Ao contrário, abriu espaço para novos capítulos ainda mais intensos. Especialmente porque Marcos e Fabiana voltariam a aparecer juntos pouco tempo depois, reacendendo rumores que pareciam ter perdido força. A separação de Mariana Torres e Marcos Antunes ainda era recente quando um novo capítulo começou a se desenrolar na vida do ator. Embora ambos tentassem seguir em frente de maneira reservada, evitando declarações públicas, a atenção em torno do fim do casamento continuava intensa. A imprensa e o público estavam ansiosos por qualquer novo detalhe, e foi nesse cenário turbulento que um anúncio inesperado reacendeu todas as especulações. Poucos meses após o término, Marcos surgiu publicamente ao lado de Fabiana Machado. A aparição aconteceu em um evento cultural, onde os dois chegaram juntos e não evitaram a proximidade. O gesto foi suficiente para gerar manchetes em questão de minutos. As fotos circularam rapidamente, apontando que o relacionamento ia além da parceria profissional construída durante as gravações da novela. As redes sociais explodiram em comentários e muitos passaram a interpretar aquela aproximação como a confirmação dos boatos que circulavam desde o início da crise. Para o público, não havia espaço para dúvidas. Muitos acreditavam que Marcos e Fabiana já tinham algum envolvimento antes da separação, alimentando a narrativa de traição que tanto prejudicara Mariana. Mesmo sem provas, a opinião pública se firmou rapidamente. As revistas reforçavam esse ponto ao destacar que Fabiana havia terminado o namoro com o jornalista Jorge Pontual no mesmo período. Coincidência ou não, a sincronia entre os acontecimentos apenas fortalecia as suspeitas dos espectadores. Fabiana, porém, afirmava que seu término com Jorge havia sido motivado por incompatibilidades acumuladas ao longo dos meses. Marcos insistia que seu envolvimento com a colega começou apenas depois da separação de Mariana. Ainda assim, tais declarações não encontravam espaço para serem aceitas. A narrativa de um romance proibido era muito mais sedutora para o público e para os veículos de celebridades, que não perdiam a chance de alimentar a história. Enquanto isso, Mariana observava tudo à distância. Mesmo tentando evitar a exposição, inevitavelmente era arrastada para o centro do escândalo. Amigos próximos relatavam que ela buscava preservar os filhos, evitando que fossem afetados pelos comentários maldosos. Para ela, o mais difícil não era a confirmação do novo relacionamento de Marcos, mas sim o julgamento público que insistia em colocá-la como personagem de uma novela que ela não havia escolhido viver. Apesar do alvoroço, Marcos e Fabiana decidiram assumir o relacionamento de forma discreta, evitando entrevistas e aparições excessivas. Eles buscavam uma vida normal, mas a curiosidade ao redor dos dois tornava tudo mais complicado. Cada passo era observado, cada gesto era interpretado, e a pressão se tornava um obstáculo constante. A repercussão negativa não atingia apenas o casal recém-formado. Profissionais da novela comentavam que o clima nos bastidores havia mudado. Alguns defendiam Fabiana, afirmando que ela estava sendo injustamente atacada. Outros acreditavam que Marcos havia agido de maneira precipitada ao assumir o romance tão cedo após a separação. A interpretação dos fatos variava.
mas o impacto sobre suas carreiras era evidente. Para Mariana, essa fase representava um momento de reconstrução. Ela buscava forças nos filhos e tentava reorganizar a própria vida após anos de turbulências públicas. No entanto, o destino ainda guardava reviravoltas que ela não imaginava. O reencontro que ela não imaginava acabaria acontecendo, trazendo novas emoções e decisões difíceis para ambos. A relação entre Marcos Antunes e Fabiana Machado seguiu seu curso, mas não resistiu ao tempo nem à pressão pública. Alguns meses após assumirem o namoro, os dois começaram a se afastar. Diferenças de expectativas, rotina intensa e o peso constante das críticas acabaram enfraquecendo a relação. O romance que havia surgido em meio a rumores terminou de forma silenciosa, sem anúncios ou explicações detalhadas. Com o fim desse capítulo, Marcos voltou a viver um período mais reservado, tentando reorganizar sua vida pessoal e profissional. Foi nesse momento mais calmo que uma reaproximação inesperada aconteceu. Marcos e Mariana, que haviam evitado qualquer contato direto após a separação, acabaram se encontrando em um evento beneficente ligado ao projeto social no qual haviam conhecido Francisco anos antes. O reencontro foi discreto, mas carregado de lembranças. Embora existisse uma mágoa evidente, também havia um carinho profundo, construído ao longo de tantos anos compartilhados. A conversa, inicialmente formal, se estendeu além do que os dois imaginavam. Falaram sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre os desafios de seguir adiante após uma separação pública. O tom era leve, sem cobranças, e isso abriu espaço para que antigos afetos ressurgissem. Depois daquele encontro, outras conversas aconteceram. Primeiro por mensagens, depois pessoalmente. Tudo com muita cautela, como se ambos temessem despertar dores ainda não resolvidas. Com o tempo, decidiram tentar novamente. Em 2008, reataram oficialmente o relacionamento, dessa vez com mais maturidade e tentando reconstruir a confiança. O anúncio causou surpresa, mas também gerou apoio entre fãs que torciam para a reconciliação. Para Francisco e Stephanie, a volta dos pais trouxe esperança de estabilidade. A família parecia reencontrar um rumo que havia se perdido ao longo dos anos. Apesar disso, a reconciliação não eliminou completamente os problemas que tinham separado o casal anteriormente. Marcos continuava enfrentando uma agenda de gravações intensa, enquanto Mariana buscava equilibrar novos projetos com a rotina da casa. As antigas inseguranças, embora atenuadas, ainda existiam. Ao mesmo tempo, a confiança abalada demorava a se reestabelecer completamente, e pequenos conflitos do dia a dia começaram a se acumular. A convivência, que antes parecia suave, voltou a mostrar sinais de desgaste. Mariana, mais madura e consciente de suas próprias necessidades, percebia que algumas feridas emocionais não haviam cicatrizado como imaginara. Marcos, por sua vez, lutava para lidar com expectativas e responsabilidades que pareciam crescer a cada ano. O casal tentava evitar discussões, mas a distância emocional reaparecia de forma inevitável. Em 2010, após muitas conversas difíceis, decidiram colocar um ponto final definitivo na relação. A separação, dessa vez, foi mais serena, sem a mesma explosão pública da primeira. Mariana afirmou que longos casamentos exigem paciência e que quando a confiança se desgasta, é difícil reconstruí-la por completo. Para ela, fidelidade era a base de qualquer relação duradoura, e quando essa base falha, a estrutura inteira se enfraquece. Marcos, por outro lado, reconheceu que erros passados tinham deixado marcas profundas. Anos mais tarde, em entrevistas, chegou a afirmar que a traição, sob qualquer forma, representava uma falha de caráter. Era uma admissão indireta, como se ainda carregasse arrependimentos do período turbulento que viveram. Apesar do fim, havia respeito e gratidão. Ambos sabiam que aquele relacionamento havia marcado suas vidas, construído histórias e formado uma família que continuaria unida pelos filhos. O passado, no entanto, ainda guardava um segredo importante que seria revelado apenas anos mais tarde, envolvendo justamente a adoção de Francisco e tudo que rodeou aquele momento marcante. Ao longo dos anos, a adoção de Francisco se tornou um marco central na vida de Mariana Torres e Marcos Antunes. Mesmo após a separação definitiva,
O vínculo com o menino continuava forte e inabalável. No entanto, havia um detalhe dessa história que quase ninguém conhecia. Era um segredo guardado com cuidado pelos dois, não por vergonha, mas por proteção. Somente muitos anos depois esse capítulo começaria a ganhar luz, revelando o quanto a chegada de Francisco havia sido marcada por coragem, incerteza e amor. Quando conheceram Francisco, no projeto social, os relatos médicos indicavam que enfrentava uma série de problemas de saúde. O menino havia nascido em condições de extrema vulnerabilidade, sem acompanhamento adequado e com histórico preocupante. O principal alerta era o risco de HIV, já que sua mãe biológica era soropositiva. Embora o diagnóstico dele ainda não estivesse confirmado, existia a possibilidade real de contaminação. A equipe responsável explicava tudo com cautela, deixando claro que a adoção seria emocionalmente desafiadora. Para muitas famílias, aquele cenário seria motivo para desistir, mas para Mariana e Marcos, não foi. Eles sentiram que Francisco precisava de alguém disposto a cuidar dele sem medo. O carinho que já tinham pelo menino superava qualquer insegurança. Decidiram seguir adiante, mesmo sem saber o que os aguardava. A adoção foi concluída sob muita expectativa e preocupação, mas também com um sentimento profundo de responsabilidade. As primeiras semanas foram intensas. Francisco precisava de acompanhamento médico rigoroso, exames frequentes e cuidados especiais. Mariana mergulhou completamente nessa rotina. Ela passava dias inteiros no hospital, aprendendo sobre medicamentos, alimentação e protocolos que poderiam garantir a saúde do filho. Marcos, apesar da agenda pesada, fazia questão de acompanhar tudo de perto. O casal permanecia unido naquele propósito, como se aquela fosse a missão mais importante de suas vidas. Com o tempo, os primeiros exames começaram a indicar uma surpresa positiva. Os resultados antes incertos passaram a mostrar melhoras. O menino reagia aos cuidados, ganhava força e se recuperava de forma impressionante. Meses depois veio a notícia que mudaria tudo. Francisco havia negativado para HIV. Era como se um peso enorme fosse retirado dos ombros da família. A partir dali, o desafio deixava de ser sobrevivência e se tornava apenas crescimento. Porém, mesmo com a melhora do filho, Mariana e Marcos decidiram manter esse capítulo em sigilo. Temiam o estigma social, os julgamentos e a curiosidade invasiva da imprensa. Queriam que Francisco crescesse livre desse rótulo, sem ser visto como um menino que chegou com uma suspeita tão grave. O segredo para eles era uma forma de proteger a identidade e a tranquilidade do filho. Anos depois, já adulto, Francisco se mudou para Portugal, onde encontrou estabilidade e um novo caminho. Apaixonou-se pela culinária e começou a estudar para se tornar chefe. A mudança representou independência e renovação, longe da pressão que acompanhava o sobrenome de seus pais adotivos. Ele sabia parte da própria história, mas havia detalhes que só viriam à tona quando Marcos decidiu abordar o passado em uma entrevista informal, reacendendo debates e mal-entendidos. A revelação, embora inesperada, reacendeu também memórias importantes da família. Era chegada a hora de falar abertamente sobre o que sentiram e viveram, permitindo que Francisco compreendesse por completo a jornada que havia percorrido desde os seus primeiros dias. Com o passar dos anos, Mariana Torres passou a olhar para a própria história com mais serenidade. A adoção de Francisco e Stephanie havia sido um divisor de águas na vida dela, um acontecimento capaz de transformar não apenas a rotina da família, mas também a forma como ela enxergava o mundo. Cada etapa do processo, desde a decisão até a adaptação das crianças, deixava marcas profundas e ensinamentos que Mariana carregava com orgulho. Sempre que falava sobre a adoção, Mariana lembrava da intensidade emocional envolvida no momento em que viu Francisco pela primeira vez. Não era apenas um encontro, mas uma descoberta mútua. Ela percebia que, mesmo já tendo sido mãe biológica no passado, aquele sentimento trazia uma força diferente. Era como se o coração reconhecesse antes mesmo da mente que um laço havia sido formado. Para ela, a emoção de receber um filho adotivo era tão verdadeira e intensa quanto a de um nascimento. Mariana também refletia sobre como a adoção ela tinha transformado como pessoa. Ela aprendeu a lidar com medos antes desconhecidos,
a aceitar incertezas e encontrar força em momentos que pareciam impossíveis. O processo exigiu dela uma nova forma de coragem, uma que não se baseava apenas em instinto materno, mas também em decisão consciente, responsabilidade e entrega. Era um amor construído dia após dia, alimentado pela convivência, pela paciência e pelo compromisso com o bem-estar das crianças. Ao relembrar os primeiros anos com Francisco, Mariana se emocionava com a trajetória de superação que o menino viveu. Ele, tão frágil no início, tornou-se um jovem forte, decidido, cheio de sonhos. A evolução dele reafirmava o que ela sempre acreditou, que o afeto tem poder transformador. Saber que seu filho havia superado dificuldades e encontrado um caminho próprio, mesmo que distante, era motivo de orgulho e tranquilidade. Com Stephanie, a relação seguiu um caminho diferente, mas igualmente marcante. A menina chegou em um momento em que a família já estava acostumada à rotina da adoção e trouxe consigo leveza e equilíbrio. Mariana sentia que Stephanie completava a estrutura emocional da casa, criando uma harmonia que ajudou todos a enfrentarem as crises dos anos seguintes. Cada filho, ao seu modo, deu novo significado à palavra família. Mariana costumava dizer que foi salva pelos filhos. Eles chegaram em momentos decisivos, iluminaram fases escuras e deram direção quando sua vida parecia fragmentada por escolhas difíceis. A presença deles a conduziu por caminhos de reconstrução, mostrando que o vínculo afetivo é mais poderoso do que qualquer laço biológico. Em entrevistas, quando perguntada sobre adoção, Mariana sempre reforçava a importância de romper preconceitos. Ela acreditava que a sociedade ainda precisava compreender que filhos são filhos, independentemente da origem. Para ela, adotar não era um ato de caridade, mas de amor e responsabilidade, tão legítimo quanto qualquer outra forma de formação familiar. Repetia que a decisão de adotar exige entrega real, mas oferece recompensas emocionais que transformam por completo a vida de quem se abre para essa experiência. Agora, com os filhos crescidos e seguindo seus próprios caminhos, Mariana se permitia olhar para trás com gratidão. Cada fase, cada luta e cada vitória compunham uma história que ela nunca imaginou viver, mas que se tornou a mais profunda e significativa da sua trajetória. E mesmo depois de tantas mudanças, ela sentia que a sua jornada ainda não havia terminado. Havia novos capítulos esperando para serem descobertos. E é isso, pessoal. Depois de 15 anos, Mônica Torres contou tudo sobre a separação de Marcelo Anthony, e essa história realmente surpreendeu. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!